A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs amadas, queridas do Senhor, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, aquelas que são mães e aquelas que desejam ser mães, aquelas que já oram por essa grande função na terra. Amém? Nós estamos fazendo uma gravação hoje especial, trazendo uma mensagem, uma ministração especial para vocês, para celebrar o Dia das Mães. Um dia tão lindo que a cada segundo domingo do mês de maio, nós celebramos, nós comemoramos a esta função, a este ministério, a este propósito tão lindo que o Senhor concedeu à mulher na terra. Lindo, porém extremamente desafiador, amém? E eu quero, cadê seu chazinho, mãezinha? Está aqui. Apresentar a vocês a minha mãe, mãezona, mãezinha. Todos que me conhecem sabem quem é ela, né? A Mariluce, não é? É. A diaconisa Mariluce, a mãe Mariluce, a avó Mariluce. Estamos aqui tomando um chazinho da tarde, gente. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, eu não sei se você vai ver no domingo do Dia das Mães, eu não sei se você vai ouvir de manhã, de tarde, de noite ou outro dia. Eu só sei que aqui, em especial, tá um frio. Nós estamos assim de meia até a cabeça, tudo assim tampado aqui, esse roupão aqui de microfibra, enfim, tomando um chazinho da tarde. E na verdade, quem trouxe essa caneca para nós foi o meu amor, o meu marido, e ele trocou as canecas. Dá lá, mãezinha. Aquela caneca é minha, mãezinha. Aquela caneca é a minha e essa aqui é a sua. Por que essa é a sua? Essa é a sua caneca especial para os seus amores. Quem são os amores dela, gente? Ela vai estar falando sobre esses amores, mas estão todos aqui nessa caneca, olha. Tá? Os amores dela, os filhos, os netos, né? E tem até a neta canina, que é a Belinha. Mas enfim, então ele trocou, tadinho. Aquela lá é a caneca dela e essa aqui é a minha caneca que eu comprei em Portugal quando eu fui estar com a minha amada, preciosa, meu tesouro, filha Raquel, trouxe de lá. Mas hoje então nós vamos falar um pouco sobre esse ministério. E eu escolhi essa grande mulher de Deus, né? Grande mulher de Deus porque é minha mãe? Sim, mas grande mulher de Deus também por tudo. É óbvio, gente, que se eu cheguei até aqui, eu cheguei, irmãs, por causa de Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus. Amém, mãe? Amém. Isso eu aprendi com a minha mãe, uma grande Débora na minha vida. Mas eu também devo muito a ela, porque espiritualmente quem sempre nos segurou, enfim, quem sempre esteve ao meu lado, ao lado das minhas filhas e também ao lado dos meus irmãos. E eu quero homenageá-la hoje, celebrar o Dia das Mães, juntamente com ela, mas também mostrando um pouquinho dela para nós, né? Trazendo um pouquinho dela para nós, porque inclusive eu fiz algumas perguntas que eu não sei nem a resposta dela. Eu quero ouvir também o que ela tem para falar, algumas revelações que talvez nem eu saiba, né? Mas ela sempre foi para mim um grande exemplo, né, mãe? Você sempre foi um grande exemplo de mãe. Amém. Sempre esteve ali ao meu lado, puxando a orelha quando precisa, enfim. Que chazinho delicioso, gente, o nosso chazinho da tarde, né? Se tiver frio aí onde você tá hoje, você aproveita, ó, põe aqui o seu roupãozinho aí, pega o seu chazinho e vai estar conosco, amém? Sendo abençoada pelo exemplo de uma mulher que vai fazer 80 anos esse ano, né, mãe? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Calma, mãe, fica mais relaxada, mais light. Gente, ela tá assim preocupada, né, para ela não cometer nenhuma falha, mas ela não vai cometer porque tudo que ela vai falar é do coração. Eu quero iniciar esse nosso momento lendo 2 versículos que estão no Salmo 127, versículo 3 e 4, que diz assim: no versículo 3 e 4. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Então os filhos são sim uma forma de galardão, de recompensa já iniciada na terra. E a Bíblia diz que eles são como flechas na mão de um guerreiro, porque
a flecha na mão de um guerreiro é a mesma coisa que dizer, olha, é alguém que vai cumprir o propósito dele. O guerreiro é aquele homem que estudou, é aquele homem que praticou, é aquele homem que treinou para vencer batalhas, para vencer desafios, para vencer guerras. E ele atira a flecha com muita precisão. Para o quê? Para destruir, para matar o seu inimigo. Então, ele está dizendo, olha, os filhos da nossa juventude, eles têm de ser homens e mulheres que vão sim, na sua geração, destruir o poder opressor do inimigo, que vão fazer aquilo para o qual eles foram treinados, aquilo para o qual eles foram ensinados, aquilo para o qual a gente passa horas e horas de joelho no chão, aquilo para o qual muitas vezes chorando, a gente fica diante do nosso Senhor para consagrar a vida dos nossos filhos. Então, é aquela criança, é aquele adolescente, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem que vai sim cumprir o seu propósito na terra, o propósito para o qual o Senhor o fez. E o Senhor deu a nós, mães, eu tenho duas, minha mãe vai falar um pouco sobre os filhos dela, que inclusive eu sou uma, glorifico a Deus pela mãe que Ele me deu. Eles vão ser ensinados e nós precisamos dessa sabedoria do Senhor. E eu quero, de uma forma assim, muito simples, muito gostosa, muito cotidiana, muito assim, prazerosa, né? Sem nenhuma estrutura, assim, né, do outro mundo, mas aqui sentados no sofá da nossa casa, tomando nosso chazinho, com uma roupa de dormir, falar para você o que é um exemplo de uma mãe, com seus erros e seus acertos, mas que antes de tudo teme ao Senhor. E eu creio que isso fez muita diferença na história dela como mãe. Houveram erros? Com certeza. Ainda usar? Com certeza. Não é o único homem perfeito, foi Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui, caminhando rumo ao céu. Amém? E eu quero então começar esse momento dizendo a você que é mãe e que quer um dia ser. Filhos são bênçãos. Filhos não são problemas. Filhos não são nossos, são primeiramente do Senhor. E existem para serem bênção nas mãos de Deus. E nós somos as mulheres que cuidamos desses homens e mulheres que Deus nos dá por um tempo nessa terra. E um dia, lá na glória, nós vamos dar conta da nossa função como mãe. Amém? Então, que o Senhor te abençoe nesse grande dia das mães, minha amada irmã. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida. Amém? E vamos lá para esse momento diferente, para esse momento gostoso. Amém? Eu vou dar o título desse vídeo de um papo, uma conversa abençoada. Amém? Uma conversa, um chá abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, mãezinha? Vamos lá. Firme e forte? Eu vou fazer algumas perguntas. Vamos que vamos, ó. Rumo aos céus. Então, vamos ver. Entrevista a uma mãe. A minha, gente. Que você tenha a sua, amém? Caso você não tenha mais a sua, caso ela já tenha partido para a glória, que o Senhor te abençoe nesse dia e preencha o teu coração, te dê consolo, amém? A primeira pergunta que nós vamos fazer para esta mãe maravilhosa, que é a minha mãe, mas eu divido ela com você hoje, é: mãezinha, o que você acha que Deus pensou quando criou a função de ser mãe? O que passou na cabeça do Senhor? Não começa comigo. Eu creio que quando ele arquitetou esse plano, né, para uma mulher ser escolhida como mãe, ele pensou nos filhos que viriam, né, após o casamento, e ali elas foram escolhidas para poder ensinar os seus filhos, né, independente homem ou mulher, no caminho certo, que seria viver debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mãezinha, relaxa um pouquinho, mãezinha. Tô relaxada. Olha pra mim, mãezinha. Ainda nessa primeira pergunta, e você considera esta função uma das melhores funções nesta terra ou não?
Sim. Eu creio que é uma das melhores funções nesta terra, né? Ser mãe. Aleluia. Primeiro se torna esposa, né? Depois se torna mãe, né? Glória a Deus. E eu creio que ser escolhida por Deus para esta função tão maravilhosa é uma dádiva muito grande que Deus nos permite aqui nesta terra. Amém. O certo, pelo princípio bíblico, é isso que ela falou, tá, gente? Primeiro eu me torno esposa, para depois me tornar mãe. Mas nós sabemos que no decorrer da vida, enfim, N situações acontecem, e muitas mães que estejam nos ouvindo hoje, podem ser que dizem assim, olha, eu nunca fui esposa. Sou mãe de uma menina, de um menino, enfim, e eu nunca tive um marido, ou então eu tive os meus filhos antes de ter um marido. Eu fui mãe antes de ser esposa. Isso acontece? Acontece. Não é o princípio bíblico, mas acontece. Então eu estou debaixo de maldição? Não, queridos. O Senhor é Deus que perdoa. Quando eu entendo aquilo que eu cometi de errado, eu peço perdão e eu me corrijo, a Bíblia diz que eu alcanço o favor do Senhor. Então o princípio bíblico é primeiro eu me caso, me torno esposa, para depois eu me tornar mãe. Mas caso com você tenha sido diferente, tem problema não. Vamos que? Vamos. Vamos, aleluia. E nesta função, o que tem de pior e de melhor? Gente, é 80 anos de vida. Eu tenho 55, sou a primogênita. Então são 55 anos de mãe. Tem muita coisa para ensinar, não tem, gente? Vamos lá, o que você considera o pior e o melhor? O pior é quando uma mãe não consegue, né, ali, por mais que ela se esforce, conduzir os seus filhos no caminho certo. Porque tem as opções de vida, né? Tem as decisões e tem as escolhas. Muitos não obedecem e pegam, né, por um caminho que não é condizente com aquilo que Deus nos orienta. E o certo, eu acho que é poder olhar para os nossos filhos e olhar para eles e ver neles a firmeza de caráter, né? O respeito que eles têm pelas pessoas, amar ao próximo, né? Obedecendo aos mandamentos, amar ao próximo. Primeiro amar a Deus, né? E depois amar ao próximo. Então, toda situação tem o pior e tem o melhor. Mas a gente tem que procurar viver sempre no melhor. Amém. Porque Deus tem sempre o melhor dele para todos nós. Aleluias. Amém? Mãezinha amada Marilúcia, mulher de Deus, mãe, esposa do meu pai, que já está na glória eterna. Glória a Deus. Mãe dos meus filhos, vó das minhas netas, minha mãezinha Marilúcia. Quantos filhos você tem, nomes e idades? Vamos lá, você sabe tudo de cor. Isso é mãe, hein, gente? Eu tive 3 filhos, né? Primeiro a pastora Patrícia, né? Que glória a Deus. Hoje está com 55 anos, né? Aleluia, próximo gente. De fazer 56. Ah, não precisa falar também, gente. O segundo, que é o Pedro Anípio, que está com 53 anos, né? E o terceiro, que é o Pitiquinho. Caçulinha, gente. Caçulinha da família, né? Rapa de tacho, né? Com 43 anos. Próximo de fazer 44. Próximo de fazer 45. Amanhã no dia... amanhã não, é hoje, dia 14. Mãezinha, quantos netos? 6 netos. Uau. Lindos e abençoados. Apenas um homem e 5 mulheres. Gente. 5 mulheres. Cada um mais lindo que o outro, hein? Tudo presente de Deus. Presente de Deus. Você é grata ao Senhor por ter lhe dado esses filhos? Eu, Guilherme, Pedro? Sim. Sou muito grata a Deus. Me sinto agraciada por ter sido escolhida pelo Senhor para esta função aqui na Terra. E graças a Deus, Deus sempre me conduziu, né? Sempre me orientou através do seu Espírito Santo a fazer aquilo que muitas vezes a gente erra, né? A gente deixa de fazer algo que não é agradável, mas a gente sempre volta para o caminho, né? E para mim foi uma bênção. E continua sendo bênção, né? Porque a família continua, né? Uma pergunta fundamental para uma mulher que teme ao Senhor. Você ora pelos seus filhos?
Sim, todos os dias. Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, sou uma Débora. Glória a Deus. Débora, gente, é um ministério muito lindo que se chama... Amém. Desperta, Débora. que é Mães de Joelhos, Filhos Mães de de Pé. joelhos e filhos de pé. Amém, queridos? É a oração que nos livra de muitas coisas. O poder da oração de uma mãe. Eu sempre digo isso, que é um poder a oração de uma mãe feita em um nome de Jesus Cristo, como Como a uma Bíblia bomba. nos ensina como uma bomba. Como uma bomba. Arrebenta o inferno, arrebenta o diabo. mesmo. Quando uma mãe se ajoelha para orar pelos seus filhos, pelos seus netos, que você também ora pelos seus netos. Os Ora 6, né? Os 6. Os 6. Porque o diabo, ele não se preocupa com a Bíblia. O diabo se preocupa com aquela e aquele que se coloca de joelhos perante o Senhor. Poderoso, hein? Poderoso, hein, mãezinhas? Vamos lá, terceira pergunta, mãe linda. O que você acredita que seus filhos pensam de você? Essa aqui tu tem que ser uma mãe curada, hein? Tem que ser uma mãe curada. O que seus filhos pensam de você? Eu creio que eles pensam que eu sou uma mãe muito legal. Muito legal. Tanto é que o meu filho Pedro, ele sempre fala: mãe, eu sempre lembro na minha vida de que você fala, Deus faz a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha. Então eu creio que, graças a Deus, eles foram bem ensinados, instruídos, né? Glória a Deus. Para a glória do Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Como você descreveria o amor de uma mãe? Com simples palavras, poucas palavras. O que é o amor de uma mãe? É indescritível, né? Não tem nem como explicar. Como tem aquela passagem de Mateus 3,16, que diz que o amor de Deus, né? Que veio para salvar, amou o mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Que enviou o seu Filho amado, né? Para salvar. É um amor que não tem como explicação, como explicá-lo. Porque o amor de Deus é tão grande que não tem como explicar. E eu vejo que o amor de Deus... De João 3,16, você quer dizer? João 3,16. Eu falei, Mateus, perdoa. É João 3,16. Então, eu creio assim que... Posso só ler? Pode. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio de Cristo. Então eu vejo assim, com o amor de uma mãe, também é um amor muito sacrificial, né? Porque uma mãe, muitas vezes, se sacrifica em prol do filho. Se ela tiver que dar a sua vida pelo filho, ela vai dar, né? Ela vai dar. Então, é um amor que não tem como descrevê-lo e sacrificial. Então, é um amor muito grande, não tem nem tamanho, né? O que a gente pode ver é que a maioria, né? Eu vejo, assim, definições, quando uma mãe fala do filho, o amor que elas têm pelos filhos, né? E é uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito linda esse amor. Eu acho que ninguém pode dizer que uma mãe não ama seu filho. Eu creio que todas as mães, quando ela gera com amor mesmo. Porque o amor de Deus está dentro do coração dela também. Então o amor se torna muito maior. Amém. Amém? Gente, que bom, né? Que bom que todos temos uma mãe. Nem todas ainda somos mãe, mas todas temos uma mãe. Porque se você existe, você tem que ter uma mãe. Amém. Pode ser que o seu relacionamento com a sua mãe não tenha sido bom, como foi o meu. Mas isso não é motivo para você se entristecer. É motivo para você avançar. Amém. Porque Jesus Cristo diz, mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, quer dizer, como a minha mãe falou, a irmã Marilúcia, né? Como minha mãezinha falou, é o maior nível de amor. E Jesus expressa isso muito bom, a palavra do Senhor expressa isso muito perfeitamente quando diz, mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, quer dizer, o maior nível de amor humano, terreno, te abandone, não exista. Eu não te abandonarei, diz o Senhor.
Então pode ser que você não tenha tido uma mãe presente, ou tenha tido, mas não tenha sido um bom relacionamento. Isso só deve servir na sua vida, esse passado e talvez ainda presente, para fazer você avançar e buscar mais de Deus, para que você venha a ser uma excelente mãe. Nunca reproduzir aquilo que foi ruim. Nosso relacionamento paterno e materno, os nossos relacionamentos familiares, eles não devem nunca se reproduzir naquilo que foi ruim, mas sempre melhorar, ser o contrário daquilo que foi ruim, e somente produzir bem melhor, bem mais aperfeiçoado do que foi bom. Amém? Amém. Uma pergunta muito forte. Quando você quis ser mãe, né? Você quis ser mãe 3 vezes, né? A primeira de mim, depois dos meus outros 2 irmãos. Nessas 3 gravidez que você desejou ter ou que aconteceram, você teve que desistir de algo para acontecer a gravidez, para se tornar mãe? Que eu me lembre, não. Não. Foi bem tranquilo para você? Foi bem tranquilo. Não aconteceu nada que você falou assim, olha, eu quero engravidar, eu quero ser mãe, então eu vou ter que largar uma faculdade, ter que largar um emprego, ter que largar alguma coisa? Não, né? Foi Desistir de um corpo bonito, às vezes, não, né? Nunca, nada disso. Nunca tive essa pretensão. Amém. Mas depois que você se tornou mãe, que eu nasci, aí depois de 4 anos nasceu o Pedrinho, e depois de mais 6, 7 anos nasceu o Guilherme. Depois que você se tornou mãe da Patrícia, mãe do Pedro, mãe do Guilherme, você teve que desistir de algo por ser mãe agora? Não. Nunca tive, assim, esse problema de desistência, não. Nunca tive, não. Você sempre honrou esse chamado de mãe? Sempre honrei. Sempre glorificou? Eu era para ter 4, né? Mas eu perdi um, abortei um. Você levou um tombo, né? Um tombo. Na rua? Não, foi na cozinha. Na cozinha? Na cozinha. Ah, tá. Porque teve um tombo que você levou na rua também. Mas esse não foi, não. Esse foi, o que eu perdi foi na cozinha. Antes do último filho, do Guilherme. Antes do Guilherme. É porque Deus tinha para você o Guilherme, né? O Senhor tem os caminhos que a gente não entende muitas vezes. É verdade. Teve algum momento que você pensou, poxa, eu podia não ter sido mãe? Não, nunca. Nenhum momento de crise, nenhum surto que você falou? Nunca me passou isso pela mente. Eu sempre fui grata a Deus por ser mãe. Graças a Deus. Chazinho tá bom? Na sua canequinha dos seus amores? Tá uma delícia. Diz aí os seus amores, mãezinha. Quais são os seus amores? Fala o nome aí, ó. Os meus amores aqui, ó. Patrícia, Omar, Pedro, Júlia, Fernando, Raquel e Arthur, Guilherme, Tereza, Sofia, Isabela, Helena, Pedro Henrique, Belinha. Tem o Pedrinho, tá aí? Pedrinho tá aqui, o Pedro Henrique, Pedro Alípio aqui em cima. Tá aí, E agora também temos a Mônica. É verdade. Só que a Mônica não está aqui. Que é a nova esposa do Pedro. Que é uma bênção na nossa família. Que é uma bênção nas nossas vidas. Olha. É uma bênção na vida do meu filho Pedro. Né? Glória Mas a Deus. tem outra coisa aí também que é o seu grande amor, que eu tô vendo aí. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é o meu maior amor. Amém? Isso aqui foi uma canequinha que eu dei pra ela. Foi de Dia das Mães, não foi? Dia das Mães. Foi Dia das Mães do ano passado, gente. Esses são os meus amores. Mas o primeiro amor tá aqui, ó. Que é a Bíblia. Jesus. Né? Que representa Deus na minha vida, né? E teve meu pai, né, mãe? Teve meu... Teve meus avós também, né? Essa família toda não estaria aqui se não houvesse tido meu pai. O meu esposo Pedro, Francisco Pedro da Conceição Machado. Que já está na glória eterna. Nós convivemos, né, 47 anos, glória a Deus por isso, nunca tivemos uma briga nem nada, e ele sempre me respeitou. Minha mãe sempre foi da paz, gente, da Amém. Paz. E também não haveria essa família, mãe, se não fosse seu pai e sua mãe, né? É verdade, né? Eu agradeço a Deus pela família que eu tinha, minha mãe. Ela veio de uma família de pastores, né? Todos cristãos. Meu pai também foi uma bênção, né? Minhas irmãs, meus irmãos. E aí eu quero te perguntar uma coisa.
falando da minha vozinha, gente, que era linda demais. Oh, meu Deus do céu. Ela é muito linda, é uma alemãzinha muito linda. Muito. Você se inspirou em algo que ela fez para você ou para vocês? Algo que ela como mãe fazia e você passou a fazer também com seus filhos? Teve algo que você olhou para ela e falou, eu vou fazer igual e fez igual? A minha mãe sempre foi uma inspiração para todos os filhos. Mas eu tomei para mim tudo aquilo que ela passou para mim, né? Para cada um ela passou de uma maneira, mas eu via nela uma mulher muito submissa ao meu pai, uma mulher muito obediente à palavra de Deus, uma mulher sábia. Para mim ela foi uma mulher virtuosa. Aquela mulher virtuosa que se fala na Bíblia, ali estava minha mãe. Sempre cuidou da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, né? E era um doce. Ela era um verdadeiro doce. Verdadeiro doce, gente. E ela era muito simples, muito humilde, mas quando se arrumava para ir para a casa do Senhor... Uma mulher temente a Deus, né? Ela parecia uma rainha. Na simplicidade dela, era uma verdadeira rainha. Tanto é que quando ela entrava na igreja, o pessoal se admirava. Ela sempre gostou muito da nova vida. E ela sempre falava que queria partir no culto do pastor Roberto. E ali Deus concedeu a ela esse desejo, né? Mas ela era muito humilde, muito simples. O culto que o pastor Roberto Leal ministrava. O pastor Roberto Leal ministrava e ali ela passou mal. E naquele dia Deus permitiu que todos os filhos estivessem ali no culto junto, né? Então, ela sempre foi uma mulher temente a Deus. E ela orou praticamente, vamos dizer, 50 e poucos anos pela vida do meu pai. E o meu pai se converteu. Guerreira, gente, guerreira. Meu pai se converteu um dia antes de partir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Então é um grande exemplo que eu tive, foi a minha mãe. Amém. Outro grande exemplo na minha vida eram meus avós. Também cristãos, não é? Meu avô. Alemães, não é? Meu avô era alemão, cristãos. minha avó. E aí eu... Eles eram judeus, não? Não, eles eram alemães. Alemães, perdão. Para chegar na casa dele, lá em Petrópolis, a gente tinha que subir 100 degraus. 100 degraus. Então, mas a gente, quando chegava na casa do meu avô, eu e meus irmãos, lá nós tínhamos sempre uma sopa de batata. E tinha... Mas antes ele fazia um culto conosco. Era leitura da Bíblia, louvor e oração. Depois a gente tomava uma sopa de batata. 100 degraus, você nunca me contou isso não. Ó, gente, novidade, tem coisa aqui que eu não sabia não. 100 degraus que a gente subia sem corrimão. Sem corrimão. Sem proteção. E ele também, então? Ele e ela, dois senhores, faziam ele isso. Ele era um irmão de 2 metros de altura. Uau! E ali o legado da palavra de Deus, da oração, foi com ele que eu aprendi também. Amém. Foi com ele. Mãezinha, na sua história de mãe, que são 55 anos, né? No máximo é 55 anos, porque sou eu a primogênita. Conta aí uma parte que foi bem fácil para você e uma que foi bem difícil. Conta aí um testemunho, um exemplo, para que as outras mães entendam que nesse caminhar a gente tem, gente. A gente como mãe vai falhar, a gente como mãe vai acertar, a gente como mãe vai melhorar, como mãe talvez vai ficar parado numa situação sem avançar, às vezes vai retroceder. Enfim, a gente é totalmente dependente de Deus. E tem coisas que são muito fáceis em ser mãe. É verdade. Mas tem coisas que são muito difíceis, são desafios verdadeiramente desafiadores e às vezes entristecedores mesmo. Às vezes nos leva até momentos depressivos, momentos angustiantes, porque os filhos, a gente deseja o melhor para eles. É como minha mãe falou, né? A gente chega a um nível maior de amor, de morrer por um filho. E toda oração que a gente faz é Senhor abençoa, Senhor faz deles isso, Senhor faz deles aquilo. Mas nem sempre eles seguem o que a gente fala e às vezes eles se dão mal. E a gente sofre. Porque quando um filho sofre, a gente sofre. Mas quando um filho se alegra, a gente se alegra. Conta uma experiência que foi bem fácil, bem gostosa, prazerosa, e uma que foi difícil, de algum filho ou dos três, enfim. Que você sentiu verdade. Que, graças a Deus, sempre tive muita paciência para cuidar das crianças, né? E
não achava ser difícil ser mãe, conduzir as crianças. Isso sempre foi uma coisa boa, assim. Uma coisa ruim, mais ou menos, que eu achava que os dois mais velhos, né? Eu e Pedro, hein? Aí, ó, eu e Pedrinho. Pedro. Gente, não era fácil, não. Na época Só da o sangue do cordeiro. adolescência deles, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Porque eu casei com um jugo desigual e minhas crianças foram batizadas na Igreja Católica. Mas, por uma necessidade, negócio da saúde, eu voltei para Jesus quando eu já tinha o Guilherme. E aí, quer dizer, os dois mais velhos, eles foram, assim, meio soltos, né? Que o pai fazia tudo que eles queriam, pediam um carro, o pai dava, pediam viagem, eles iam. Tudo que se pedia, eles tinham, né? E eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas já no tempo de Guilherme, do Pitiquinho, eu já estava voltando para o Senhor, né? E o Guilherme era conduzido comigo para a igreja. Então, já foi mais fácil criá-lo, né? Porque ele era muito obediente. Mas, graças a Deus, sempre soubemos superar todas as lutas, necessidades, eu e o pai, né? Glória a Deus. Porque a gente tinha muita paciência. A gente sempre soube lidar com cada situação que surgia no dia a dia. E eu creio que isso tudo foi porque Deus estava sempre nos vigiando também, né? Deus enxerga todas as coisas, né? E Deus me dava essa sabedoria para conduzi-los, né? Glória a Deus. Eu creio que nunca tivemos, assim, brigas. Os meninos, né? A Patrícia com o Pedro brigavam muito. Muito. As coisas de criança, adolescente, né? E saía no tapa. Mas a gente sabia se virar. Quando fosse necessário, eles apanhavam. A Patrícia nunca apanhou, porque o dia que o pai ameaçou de batê-la, ela estava passando mal do coração. Aí ele teve pena e não bateu nela. Mas não eram crianças de apanhar, nem nada. A gente falava, eles obedeciam, né? Então, graças a Deus, eu tive muita paciência, né, nessa condução deles na vida, no dia a dia, né? E Deus é muito bom. Deus é muito bom. Oitava pergunta, estamos chegando ao fim. Qual foi o momento que você sentiu que você tinha acertado muito como mãe? Você falou assim, agora, como mãe, eu acertei com os meus filhos. Será que é quando eu me entreguei para Jesus, gente? Porque eu era terrível. Só o sangue do cordeiro na minha vida. Olha, eu não era gente não, gente. Eu orava muito por ela. Sempre orei, né? Muito depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu sempre voltei a orar muito, né? Isso foi um dos pontos, né? Que quando ela se acertou com o Senhor, foi uma grande vitória, né? Principalmente nós que somos Débora, mulheres de oração. Quando a gente vê algo sendo solucionado nas nossas vidas, libertação de filhos, é uma grande vitória, né? É um milagre da parte de Deus, que Deus está nos recompensando ali pela nossa luta, né? Porque a vitória sempre virá. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui muito do mundo, né, gente? Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu me libertei com 23 anos. Até lá, aprontei demais, servi muito. E aprontava. E aprontava. E, assim, eu sei que eu feria muito minha mãe, eu feria no sentido de palavras, tá, gente? Zombava demais da fé dela, enfim. Tivemos muitas nossas lutas. Mas o que você sentiu, mãe, quando, depois de tudo que eu fui, de tudo que eu aprontei, de todos os momentos que você me disse, você teve muitos momentos que você chorava diante de Deus pela minha vida, no dia da minha consagração ao ministério pastoral? Quando você viu aquela jovem que te deu muito trabalho, sendo consagrada a pastora nessa terra. Eu me senti muito agraciada por Deus. Glória a Deus. Muito mesmo. Né? Porque a graça de Deus, ela se movimenta na nossa vida, né? Então, mas é uma coisa assim, que não tem nem explicação também, né? Que a gente, para uma mãe,
ver um filho se consagrar pastor, né? E é uma graça muito grande, é uma graça muito grande. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero deixar para você que é mãe. Pode ser que hoje seu filho esteja perdido, esteja brigado com vocês, com a família. Pode ser que seu filho hoje esteja nas drogas, como um dia eu estive. Graças a Deus nunca gostei de beber, mas eu usava drogas, gostava de festas, de noitadas. Enfim, fazia teatro no Rio de Janeiro, essa galera. Eu quero dizer para você que se eu cheguei, se eu fui alcançada, vou reformular, se eu me deixei ser alcançada, se eu me permiti ser alcançada pelo amor curador, salvador e libertador de Jesus, por causa de uma oração de uma mãe, o seu filho, a sua filha também pode. Eu quero declarar sobre a sua vida que hoje chora por um filho, que diz, olha, o meu relacionamento com meu filho, com a minha filha está quebrado, a gente não se fala, ele é problemático, ela é problemática, me dá trabalho, eu choro muito diante de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, Amém, já Jesus. está sendo iniciado um processo de cura, Amém, de libertação e salvação. Que a minha ministração que foi dada a mim, será dada a ele e a ela. Amém, Sabe por quê? Um dia, logo que eu me converti, eu estava num culto onde ninguém me conhecia. Deus usou uma irmã, uma profeta, e disse assim para mim, filha, em muitos lugares que eu abomino, eu entrei contigo para te guardar, por causa daquela que anos e anos orou por ti, que era minha mãe. Então, mãezinha, continua orando. Mãezona que está aí do outro lado, continua orando. Porque há poder no nome de Jesus. Amém. Há poder no sangue de Jesus. E eu nunca vi Deus não ouvir a oração de uma mãe. É verdade. Ele tem o seu tempo, porque nós mesmos, com as nossas decisões, somos livres para as nossas escolhas, Amém. decisões. Às vezes deixamos demorar, fazemos demorar o que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus. O seu filho será alcançado pelo Amém. amor curador, libertador. A sua filha será. E Amém. vocês terão um relacionamento lindo e maravilhoso. Vocês ainda vão orar juntos, de joelhos no chão. Amém. Mãezinha, você acredita que errou como mãe? Como eu falei ainda há pouco, na época da adolescência e juventude de Patrícia e Pedro, eu creio que ali cometi muitos erros, né? Diz um pontual. O que seria algo pontual? Dá um exemplo. E deixar eles viverem a vida deles da maneira que eles estavam vivendo, sem estar orientando e nos ensinando como deveria fazer as coisas, né? Mas Deus em todo tempo estava guardando eles. Todo tempo Deus cuida de tudo. Eu creio. E Deus está sempre no controle de todas as coisas, principalmente quando há uma mãe de joelho. Se você pudesse voltar atrás com a vivência e com a maturidade que você tem hoje, como é que você agiria nesse tempo? No tempo Que você errou. errei, Com a vivência, a maturidade e o entendimento que você tem hoje. eu tentaria passar para eles os princípios bíblicos, né? Da maneira que eles tenham que viver para que pudessem desfrutar das bênçãos que Deus tem para uma vida que obedece ao Senhor, né? Porque um dos grandes mandamentos é honra teu pai e a tua mãe, né? Para que seus dias se prolonguem na terra. E hoje eu posso ver que esse mandamento os meus filhos cumprem. Amém. Tanto Pedro, eu, como Patrícia, como o Guilherme. Eles cumprem. Glória a Deus. E eles são honrados. Vamos correr aqui que a gente já está terminando. Amém. Qual você acredita que é a sua maior qualidade como mãe e como mulher de Deus? Como mãe que teme o Senhor e como mulher de Deus? Que você acredita que você tenha? Fidelidade, né? A Deus. Você que diz, como mãe, Como uma mulher de Deus, qual é a sua maior qualidade como mãe que teme o Senhor? como mulher de Deus, a fidelidade Ao ao Senhor, Senhor. você acredita que é uma grande qualidade e um grande exemplo para os seus filhos? É um grande exemplo para meus filhos, fidelidade ao Senhor. E como mãe, paciência, sabedoria, sabedoria. E como ela tem, gente, e como ela tem. Sabedoria. E o seu pior defeito? Vamos lá, agora responda o coração. Como uma mulher que teme ao Senhor, temos defeitos.
E como uma mãe que é temente a Deus, qual você considera o seu pior defeito? A gente não sabe se é isso que Deus considera e a gente, né, os outros, mas você, o que você diz assim? Deus, eu como mulher de Deus e eu como uma mãe temente ao Senhor, eu não queria ser assim. É difícil, porque saber esperar é você esperar, graças a Deus. Qual o defeito que você tem? Eu, assim, não... Meu defeito, não sei, posso ter muitos defeitos, mas... assim, achar qual é o defeito... É de que, às vezes, não aceitar... Por exemplo, eu estou vendo ali uma situação errada e querer resolver aquela situação com a minha força, quando não posso. Toda mãe é assim, né, gente? Porque a mãe é como a leoa, ela é guerreira. Tem jeito, gente. E aí a gente fica até, às vezes, pecando com isso, né? Nesse sentido. Mas eu acho que toda mãe é assim, não é não? Não sei, né? Porque assim, gente, eu sempre falo o seguinte, mexe comigo, mas não mexe com as minhas filhas. Porque eu viro uma leoa. Não é meio assim? Não é? Mexe com a gente deixa pra assar e vai embora. Tô na bênção. Mas a gente tocou nos nossos filhos, tocou em nós. É verdade. É como a Bíblia diz. Como é que o diabo ele não tem como tocar em Deus? Mas como que ele toca no coração de Deus? Quando ele toca na igreja. Na igreja. Quando ele toca na menina dos olhos de Deus, que é a igreja de seus filhos. Isso mexe com Deus. Então é como nós, eu acho que esse é o maior defeito nosso. Verdade. Né? A gente é muito assim... Querer ser protetora demais. Demais. Mas Jesus falou isso para Jerusalém, não falou? Ah, Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha que agarra e protege seus pintinhos. Eu queria fazer com vocês, mas vocês não me permitem. Ser muito protetora, às vezes, prejudica. Prejudica, gente. Não, às vezes não, sempre prejudica. Sempre prejudica. Eu, então, gente, sou demais. Mexe comigo, mas não mexe com as minhas filhas. Mas, assim, a gente tem que aprender a descansar mais em Deus, né? Porque eles precisam ter a experiência própria deles. Se eu não tivesse tido a minha, gente, se eu não tivesse chegado ao ponto de gritar e chorar por Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje, não é? Então eu precisei passar pelo vale da sombra da morte, eu precisei passar pela solidão, pelo deserto para chegar aqui. Amém. Mas é necessário, né, para que a gente alcance o propósito que Deus tem para nossas vidas, a gente tem que passar por um processo nessa terra, né? Eu lembro que você falava, mãe, que quantas vezes você ia a Brasília, quando você voltava, às vezes você voltava chorando. Né? Ela contava esse testemunho. Ela voltava chorando, né, de me ver lá no mundão. Ela, quando eu chegava lá na casa dela, ela estava às vezes, né, porque ela teve uma época que ela serviu a Allan Kardec, né? O espiritismo de Allan Kardec. E ali, uma noite eu presenciei ela com o primeiro marido dela, cheirando cocaína, né? E aquilo me entristeceu muito. Aí eu voltava para o Rio de Janeiro arrasada, mas continuava ali persistindo, perseverando diante de Deus, crendo no propósito de Deus para com a vida dela. Foi muita luta, muita batalha espiritual. Mas quando uma mãe ora, ou uma mulher ora, seja pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, Deus atende o clamor. Tanto é que aquela palavra de Número nos fala, né? Que eu e a minha casa, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Creia tu no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Diga aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz aí você do outro lado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tu uma bênção, diga, eu sou uma bênção. Meus filhos, minha descendência é uma bênção. Amém? Amém. Mãezinha, o que hoje faz você se sentir realizada como uma mulher de Deus? É ter a certeza, a convicção, né? Principalmente através da fé, de que eu estou podendo fazer aquilo que
para o qual Deus me chamou. Amém. Para o qual Deus me criou, né? Me considerou fiel para o ministério. Tem uma palavra que nos diz que Deus nos considerou fiel para o ministério, né? Então, nas minhas limitações atualmente, né? Eu já fui muito mais ativa na obra do Senhor, mas hoje, prestes a fazer 80 anos, eu estou um pouco limitada. Mas na minha limitação, eu tenho procurado servir ao Senhor, agradando, né, o coração do Pai. Glória a Deus. Então, eu me sinto, eu Realizado. creio que eu ainda não estou completamente com a obra, né, completa ainda, né? Porque ano passado, quando eu estava em Brasília, que no tempo da pandemia eu passei um tempo em Brasília, um dia de lá eu fazia as lives com o Ministério aqui da Nova Vida do Catete, nós fazíamos culto em vídeo, né? Intercessão através do vídeo, mas eu lá e o povo aqui, né, do Ministério, do qual eu liderava a intercessão, mas hoje ainda tem as Débora, tem glória a Deus. Um dia eu falei com Deus, Senhor, eu creio que já é tempo de eu parar, né? E o Senhor... Nunca é tempo, gente. Aí o Senhor me deu uma passagem em Josué 13, que ele falava assim, quando ele falou para Josué, não importa a sua idade, não importa que tu estás em velhice, o que importa é que você ainda tem muita terra para conquistar. Amém. Eu amo essa passagem que o dia que o Senhor me respondeu. Então eu ainda creio que eu ainda tenho... A terra quer dizer coração, né, também, né? Amém. Então eu creio que ainda tem corações para serem conquistados. Então eu estou aqui na dependência do Senhor. Caleb disse para Josué, né? Ó, Josué, hoje eu tenho 85 anos, mas ainda tenho a promessa do Senhor para viver. Ué. A gente só vai parar no céu, né, gente? A gente só vai parar no céu. A gente não é tempo de parar. Eu quero deixar essa palavra para você também. Não é tempo de parar. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de guerrear. A gente só vai parar na glória eterna. Amém, Jesus. Penúltima pergunta. Qual o legado que você quer deixar para seus filhos? O maior legado qual é? O maior legado é viver debaixo da submissão. Amém. Da vontade de Deus. Amém, gente. Viver a palavra, né? Amém. Viver a palavra. Amando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amando ao próximo. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, aos princípios bíblicos, né? Porque sem Jesus nós não somos nada. É verdade. E sem Deus nessa terra não podemos viver mesmo. Então, gente, esse legado é uma coisa que a gente só deixa na finalização da nossa história na Terra. Então, vamos que vamos, rumo ao céu, continuando firmes aí, porque ainda tem muita obra para ser feita, a nível de intercessão, de oração, de testemunho e de palavras proféticas sobre os seus filhos. Amém? A terra é um lugar de lutas, de batalha, mas o céu é um lugar de alegrias, né, gente? O céu é um lugar de alegrias. Amém. Agora eu quero perguntar para ela, já finalizando aqui, antes da nossa oração, uma palavra de bênção que você gostaria de deixar para as mães que estão nos assistindo. O que você gostaria de deixar para elas? Você me falou que tinha uma mensagem que você gostaria de ler no final. Eu tenho uma mensagem que eu gostaria de ler, que eu recebi no grupo até mesmo das Déboras. Mães que oram. Mães que oram, mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, coisa linda. Eu recebi essa semana e eu... Vale a pena continuar orando, mãe, pelos filhos? Sim, vale a pena muito, muito, até muito mesmo. Até o último momento. E aí eu quero ler essa mensagem. Vamos ouvir agora? Olha Amém. só que coisa linda, eu acho que é, né? Amém. É uma mensagem entre mães. Amém. Preste bem atenção. Mãe, todo o céu está te observando, torcendo por você e Deus está ao seu lado. Amém. De acordo com a Bíblia, maternidade é uma guerra. E nossos filhos não são anjos, são flechas. Eles são futuros guerreiros, dados a nós para afiar, moldar e treinar para a batalha no dia a dia, né? Aí tem aquele versículo 127, 4, que a pastora Patrícia leu,
Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Amém? Maternidade bíblica não é para os fracos de coração. Ela é sacrifício. Eu falei no começo, sacrificial. É dar a sua vida pelo outro. Você está dando a sua vida pelo outro, né? Quando você gera o filho e ele nasce. É o evangelho vivido em meio aos brinquedos espalhados pela casa. É ser incompreendida a maioria das vezes. É ter que saber lidar com dúvidas. É ter jogo de cintura e muita paciência. É lidar com o novo diariamente. Cada fase da vida é um presente, é uma surpresa. Amém, Jesus. E esse é um chamado. Não é um desvio, não é uma interrupção. A maternidade é um campo, é uma missão missionária ordenada por Deus, especificamente feita para nós e que somente nós podemos cumprir. É um trabalho arquitetado e designado por Deus, realizado no poder do Espírito Santo e nunca é inútil. Aí vou deixar uma palavra que está aqui em 1 Coríntios. Portanto, meus amados, aqui está amados irmãos, vou declarar, amadas irmãs, mantenham-se firmes e que nada as abale. Sejam sempre dedicadas à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Amém. Amém? Jesus, eu creio. Então, creio que o nosso trabalho nunca será inútil. Então, amada mãe, tome coragem e segure o único, né, que é Deus. Aleluia. Que pode equipá-la Jesus para Cristo. essa missão tão sublime, né? Todo o céu está nos observando, torcendo por nós. E Deus está ao nosso lado. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Glória a Deus, aleluia. E quando nós estivermos diante dele, um dia, com a nossa colheita, porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, né? Todo cansaço, sacrifícios e cicatrizes da batalha se desvanecerão na glória. E ouviremos as palavras que superarão todas as outras vozes que silenciamos ao longo do caminho. Muito bem, serva boa e fiel. Respondeu o Senhor, né? Respondeu o servo bom e fiel, mas estou falando para as mulheres. Respondeu o seu Senhor. Você foi fiel no pouco. Agora eu, Senhor, né? Lhe darei muito mais. Amém. Venha festejar com o Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus é maravilhoso, irmãs. Glória Deus é a Jesus. maravilhoso. Ele está sempre conosco, nos guardando, Amém. nos provendo, enviando a provisão necessária a cada dia para nossas Amém. vidas, nos curando, nos libertando. Aleluia. Amém. A glória Amém, a Deus. igreja. Amém. Amém, irmãs amadas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Orar. E a minha maior intercessora é que vai orar. Amém. Por você. Amém? As Débora são intercessoras, amém? E ela sempre foi a minha maior intercessora. Todas as mães podem ser A intercessoras glória dos a seus Deus. filhos, amém? Devemos ser. Amém. Devemos ser intercessoras das nossas casas, Amém. da nossa família, dos nossos filhos, principalmente, em nome de Jesus. Feche os olhos. Isso aí, amém. Glória a Deus. O mesmo Espírito. Louvado, exaltado e bendito seja o teu Amém, santo Jesus. nome, Deus querido. Pai amado, no nome de Jesus, Pai. Glória a Nós Jesus. chegamos agora diante de Ti, Pai amado, te pedindo perdão dos nossos pecados, Sim, por meu Deus, pensamentos, meu Pai. por palavras, por atos e atitudes, Senhor da glória. E neste momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti a vida de cada mulher. Aleluias. Oh, Senhor da glória, cada mãe aqui, Senhor. Glória a Pai, Jesus. Tu és Deus que conhece a cada uma. É verdade, Porque meu foste Deus. Tu que nos criaste, Pai amado. E Tu nos criaste nessa terra com um propósito. Glória a muito Jesus. com esta Xarabalabalá, função tão sublime que é o de ser mãe. Pai, obrigado pela vida de cada uma. Pai, que neste dia, Pai, cada uma receba do Senhor Amém, aquilo Jesus. que o Senhor tem preparado para Amém. com cada coração, Amém. para com cada vida, Senhor. Amém. Visita os lares neste dia, Pai, derramando amor, derramando saúde, derramando alegria, Aleluia. derramando paz, Senhor. Em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus, que todas as mães
Mães, que todos os lares e que todos os filhos, todas as famílias sejam ricamente abençoados com as bênçãos do Senhor que nos enriquece a cada dia, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães para todas as mães, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Beijinho, 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 beijinho. Beijinho. Beijinho, beijinho. Aqui, ó. Brindando. Vamos tomar o chá. Brindando chá abençoado para todas. Para todas. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida. Amém. Amém. Estamos aqui para o que você precisar. Você que é mãe, você que quer ser mãe. Conte com as nossas orações. Conte com o nosso amor, com a nossa amizade. Que você tenha sido ricamente abençoada com essa pequena dinâmica e que você busque mais do Senhor, mais sabedoria a cada dia. A Bíblia diz, aquele que quer sabedoria, busque-a do Senhor, porque Ele dá sem medida. Amém? Para que você seja uma grande mãe e coloque diante do Senhor todos os seus desafios. Amém. Coloque os seus filhos, porque vai chegar o momento da reconciliação, vai chegar o momento da libertação, vai chegar o momento da cura, vai chegar. Tudo passa, gente, tudo passa. Amém? Tudo no seu devido tempo passa. Seja uma mãe de oração. Mais beijinho, mais beijinho. Sejam abençoadas, minhas irmãs. Um dia abençoado para você, para sua mãezinha, para os seus filhos, amém? E até o próximo vídeo. Amém. Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe! Deus abençoe! Amém.